Alô, você que está aí acompanhando mais esse episódio do Autenticidades, num tema hoje muito especial, né, Flávia Saad? Verdade. Eu estou aqui me juntando a Ludmila Rossi. Adriano não veio, mas eu vim porque o assunto muito me pertence, né? Estou no meu lugar de fala. Lugar de fala total. Hoje a gente vai falar sobre como o jornalismo independente pode transformar as realidades locais e acabar com os desertos de notícias. E como que a gente transforma o nosso território por meio do jornalismo. Que não é lugar só de fala da Flávia, é uma causa da Flávia e também de outros personagens que estão aqui com a gente hoje. Exatamente. Estou aqui com o Diego Brígido, que tem uma série de publicações hiperlocais, né, Diego? Há bastante tempo, né, você trabalha aí com essa causa do jornalismo local, né? Mas muito também atuando aí pelo turismo, pelo fomento econômico dos pequenos negócios. Conta pra gente quem é você, Diego, de acordo com a sua bio do Instagram. Mas é difícil, hein? Com a bio do Instagram não vai. Tem que resumir. Lud, Flá, olá, obrigado pelo convite. Que prazerzaço estar aqui com vocês nesse papo. Bom, eu sou jornalista, sou bacharel em turismo também e já tem mais ou menos 20 anos que eu concilio as minhas duas formações. Esse bebê, gente, ele era um bebê, porque ele é muito novo. Esse bebê de 40 e tantos. Esse bebê de 81. Já tem quase 20 anos já que eu trabalho com jornalismo de turismo, particularmente há quase 10 anos com a Revista 9 e outros projetos que derivaram dela, falando aí sim de conteúdo hiperlocal, de jornalismo hiperlocal e falando bastante de soft news, né? Baixada, Santista, turismo, cultura, gastronomia, entretenimento e essas coisas, essas pautinhas gostosas. Talvez você que segue Autenticidades não saiba o que é a diferença entre soft news, né, que traduzindo literalmente é notícias suaves, digamos assim, e hard news, né? Que é aquela notícia porrada, fulano matou ciclano, né? Não sei quem deu uma facada, enfim, né? Que ocupa muito os noticiários das cidades também, né? E nós estamos aqui também com a Fernanda Vicente. Conheço o Diego desde 2003, tá, gente? Por aí, né? Revelamos a idade aqui. É isso? Fernanda estou conhecendo hoje e muito feliz de conhecê-la, porque Flávia me falou muito de você. Então, conte quem você é, Fernanda, de acordo com a sua bio do Instagram. Minha bio do Instagram tem viciado em true crime. Conta. Esse não é um podcast de true crime. News aí, né? Tem isso na minha bio, mas vamos lá. Muito obrigada pelo convite, Lud, Flá. Estou muito honrada de estar aqui. Estou entre jornalistas, entre colegas. Também sou jornalista. Perfeito. 20 e poucos anos aí de experiência. Então, também já revelo minha idade, né? Já passei dos 40. Hoje eu tenho uma agência, hoje não, né? Desde 2016, focada em comunicação para mulheres, que é a Pandora Comunicação para Mulheres, né? Negócios liderados, protagonizados por mulheres, que tem tudo a ver com quem eu sou, né? Não só profissionalmente, mas também com alguns ideais, com algumas coisas que eu trago para minha vida. Eu sou feminista, mãe de adolescente, né? E tenho como lema, assim, na minha vida, mulheres e criança primeiro. Legal, perfeito. É uma fala muito boa, né? Porque quando a gente melhora o mundo, né? Para as mulheres e para as crianças, a gente acaba melhorando para todo mundo, né? Isso é um fato. Então, gente, eu só queria dizer que eu sou a única não jornalista aqui por formação, né? Mas eu brinco, Mas que faz jornalismo, né? Faço conteúdo, jornalismo, Comunicóloga, né? chama de quem quiser, gente. Mas eu sempre olhei, né, a cidade, eu acho que é por isso que nós estamos juntos aqui hoje nessa mesa, né? Eu sempre olhei a cidade como uma grande plataforma, né, de movimentos, de mudanças e etc. E o jornalismo não pode estar fora disso, né? Porque o jornalismo, ele te dá as ferramentas para você começar essa exploração da cidade e do território, né? Ele te mune de informações. Quando você chega num lugar novo, você sempre vai procurar, né? Informações de o que fazer, né? De como se movimentar dentro daquela cidade, né? E é interessante que eu acho que a gente começar a falar sobre os desertos de notícias, né? Que é um pouco da pauta do que a gente vai falar no
no Autenticidades hoje, porque eu não sei se todo mundo sabe o que são os desertos de notícias, né? São os lugares, são as cidades que não possuem informação jornalística local. Esse não é um conceito brasileiro, isso já se fala lá nos Estados Unidos, já se fala na gringa, principalmente nesses países muito grandes, como é os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, ele está muito relacionado àquelas comunidades rurais, né? Porque os jornais foram fechando, né? Os veículos foram fechando, a internet foi meio que canibalizando esses veículos, mas isso reflete muito aqui no Brasil, principalmente quando a gente está falando de comunidades quilombolas, indígenas, sertanejas, né? O Brasil é muito grande, muito diferente culturalmente. Então, o deserto de notícias é uma realidade muito grande aqui no Brasil, né? Tem um dado que eu acho que vale trazer para a conversa, que a cada 2 semanas... a cada 2 semanas, um jornal local fecha as portas nos Estados Unidos e existe um trechinho, né? Há uns meses atrás, eu andei dando uma olhada no acervo do New York Times. E a problemática, né, da falta de jornalismo local, da falta de apoio, né, para o jornalismo local, está listada num artigo do The New York Times de 1993. Nós estamos gravando esse podcast em 2023. Façam as contas para saber desde quando isso é um problema, né? Então, embasando isso Só que a Flávia... 30 anos, né? Só 3 décadas, né? 3 décadas. Por que é tão importante você ter uma produção local, né? Porque você coloca num contexto do dia a dia, do cotidiano das pessoas, problemas que são nacionais, que são globais. A questão climática, a questão da segurança pública, a questão da saúde pública, né? A questão da educação. Se você não trouxer para a nossa realidade local, com a ajuda desse jornalismo local, né? Às vezes a gente fica meio sem saber, tipo, o que isso impacta na minha vida, né? Vocês enxergam isso no dia a dia de vocês? Como missionários de trazer essas pautas globais, nacionais, para uma realidade mais palpável? Eu com toda certeza, na verdade, foi até isso que lá atrás me motivou, né? Eu sempre... Aquariano, né? Então a Ludmilla sabe muito bem do contra, né? Então eu sempre quis ir contra a maré. Eu sou mãe de um aquariano. Então sabemos todos que alegria! Que alegria! Total do contra. E assim, então eu na faculdade de jornalismo era o cara que não queria, que fugia das aulas de TV, fugia das aulas de rádio, e eu tava totalmente no contrafluxo ali, inclusive abandonei a faculdade de jornalismo indo pro 3º ano, porque eu não aguentava mais ver aquela... Gente, não é isso que eu quero, isso não é pra mim. Você largou jornalismo? Luz, eu larguei e foi uma loucura, assim. Depois, graças a Deus, consegui recuperar essa maluquice. Mas eu não tranquei a faculdade. Eu abandonei a faculdade porque eu tava... Não, isso não é desse jeito. Não é isso que eu visualizo. Essa coisa... Essa aula de política aqui não é pra... Fez uma arrasta pra cima com a faculdade. Fiz geral. Aí fui pro turismo. E aí fiz lá os 4 anos de turismo. E aí fui convencido, porque eu sempre fui de escrever, sempre gostei. O meu caminho tá aí, mas eu sempre fui de escrever pra revista. Meu texto sempre foi esse texto mais leve, mais soft e tal. E aí, enfim, voltei pro jornalismo, consegui recuperar aí os anos perdidos e me resolvi. Porém, eu ainda senti uma questão muito grande. Eu nunca quis trabalhar em grandes veículos, eu nunca quis ir pra esse movimento. Minha história sempre foi outra. Sempre foi uma história de me apropriar da minha realidade, assim. E fazer com ela e por ela, né? Vocês sabem, eu trabalhei 15 anos no Convention Bureau, no Santos Convention Bureau, que é uma entidade, enfim, que existe no mundo inteiro e que, quando se instala é uma associação, né, empresarial, mantida por empresários, e que, instalada na localidade, ela trabalha justamente o fomento local, né? Pelo viés do turismo, pelo viés dos eventos. Então, eu sempre tive muito esse olhar, né, pro local, e me incomodava muito, assim como vocês, quando resolveram lançar o Juice, ouvir que não havia o que fazer, que não tem nada, em Santos não tem o que fazer, que não tem cultura, que não tem programação cultural, que não tem turismo. Enfim, então eu fui movido por esse incômodo, assim, sabe? Mas no caminho do que eu queria ir pro lado de falar bem, eu queria trazer boas notícias, trazer leveza, eu queria ir sempre pra esse lado. Embora incomodado, né, tentando te responder, falar, embora sim incomodado com
era preciso trazer para nossa perspectiva, né, as realidades globais e mundiais, para que a gente conseguisse internamente se organizar, né? Mas eu optei aí pelo lado soft, né? Pelo lado mais gostosinho. Mas isso é um fortalecimento também do jornalismo local, porque ele se fortalece quando a gente conta as histórias, quando a gente mostra as ruas, quando a gente mostra... Enaltece os personagens. Enaltece os personagens, exatamente. Exatamente isso. Porque realmente... mudou muito a característica, né? As redes sociais mudaram muito essa coisa de... tá acontecendo um incêndio, tá acontecendo sei lá, um deslizamento, alguma coisa assim. Isso talvez você já tenha visto as pessoas que já estavam no local mostrando o incêndio. Mas quem foram as pessoas que perderam a casa? Exato. Quem foram... Hoje eu recebi uma notícia, né? Sobre 2 gatinhos que foram vítimas do incêndio que teve lá no Caminho São José, né? Então, assim, poxa, animais também sofreram. Sim. E isso é uma história, né? Sim. E não apenas só o incêndio. E o que tá por trás do incêndio? Falta de moradia, condições precárias de moradia. Então, é isso que o jornalismo local hoje acho que tem que vir para desbravar, né, E que a Fernanda? gente tem um desafio aqui em Santos, porque a gente tem uma concentração... E não é só de Santos, gente, é um desafio de muitas outras cidades, né? Inclusive, se você mora numa cidade dessas, deixa o seu comentário aqui, que é aquela hiperconcentração de mídia, né? Geralmente são famílias muito tradicionais, que começaram há 100, 50, 20 anos, né? 20 anos talvez seja até já numa época mais digitalizada, né? Mas começaram a empreender lá atrás na comunicação, desenvolveram muito poder e influência territorial por conta disso e perpetuaram isso, né? E isso não é uma crítica, né, a quem teve esses empreendimentos lá atrás, porque foram pessoas visionárias e são pessoas que documentaram, querendo ou não, né, grande parte da nossa história e da cidade. Mas essa super concentração não deixa de ser o que a gente vê com os grandes conglomerados hoje, como Google, Facebook e etc., só que numa proporção muito menor. Né? E você silencia histórias de pessoas como das mulheres negras, né, Fernanda? Que são o mote do Perifa delas e elas são as mais silenciadas na mídia, né? Exatamente, assim. O que é o Perifa delas? Conta pra gente. Bom, o Perifa delas é um projeto multicultural, mas a base do projeto é o jornalismo periférico feito por mulheres periféricas, né? Então, historicamente silenciadas e majoritariamente negras. Então, o Perifa, ele, além de oferecer diversas atividades no território, como grafite, artesanato, dança, jardinagem, escrita criativa, contação de história, tem a oficina de jornalismo também, onde a gente produz o nosso jornal, né? Deixa eu aproximar aqui. Gusta, mira nessa câmera aqui, vê se a gente consegue pegar. Não sei se está focando, meninas, mas vamos lá. Tá focando? Então, esse aqui é o Perifa delas, feito pela... Essa aqui, mostra nessa câmera aqui, Gusta. Foi? Então, o Perifa, ele é um projeto que acontece na Vila Pantanal, em Santos. A Vila Pantanal, para quem não sabe, é uma comunidade no Sabuó, que hoje abriga 3.000 famílias. É uma comunidade que não conta com políticas habitacionais, então ainda tem a moradia irregular, esgoto a céu aberto, um problema seríssimo de descarte de lixo e tudo que vem disso, né? Também, paralelo a isso, tem a questão da violência institucional, o racismo estrutural, o machismo estrutural, a insegurança alimentar, enfim, uma série de coisas que a gente vai ficar listando aqui. Sim. E o Perifa vem justamente na contramão da mídia hegemônica. Porque a mídia hegemônica, como que ela retrata a quebrada? É a falta de infraestrutura, a escassez e a violência. A mídia hegemônica coloca a chacina, a mídia hegemônica coloca o problema da falta de moradia, a ocupação. Mas tem vidas ali, tem histórias ali que estão acontecendo. Tem gente ali. E que pode falar por si. E tem criatividade. Tem criatividade. Tem muita... Claro, tem um problema. E o compromisso do jornalismo é denunciar. É colocar o dedo na ferida. Sim. É incomodar, é falar das mazelas. Sim, é cobrar do poder público. A gente tem uma matéria aqui falando do esgoto a céu aberto. Sim, é cobrar. Mas é também mostrar que é um território cheio de criatividade. É um território cheio de gente de luta, sabe? De gente que tá ali no dia a dia. Um território que majoritariamente é liderado por mulheres, como várias quebradas nesse país inteiro,
né? Não só aqui na Baixada, mas no Brasil inteiro. São elas que vão pra mulheres fila. sustentam a quebrada, né? Sustentam a quebrada. Elas estão, maioria no comércio local, que gera economia local. Elas são, maioria, que vão para fila de creche, que vão cobrar do poder público na Câmara, na Prefeitura, que vão cobrar a questão da moradia, né? A questão do déficit habitacional. Porque elas são diretamente impactadas, né? Elas e seus Diretamente, filhos, seus né? filhos. Porque a maioria são chefes de família. A gente sabe que no Brasil... Hoje, a maioria dos lares familiares são liderados por mulheres. Então, seja porque o marido foi embora, seja porque o marido está preso, seja porque o marido morreu, seja porque, enfim, o marido não está inválido ou qualquer outra coisa que seja, as mulheres é que lideram. Então, assim, a gente quer trazer com o Perifa delas justamente isso. Quem decide a pauta do nosso jornal são elas. Elas que chegam e falam, né? Eu só dou a base jornalística para elas. Mas tudo é desenvolvido por elas. A fotografia, a redação, a pauta, a revisão, né? Ô, Fernanda, eu preciso te perguntar uma coisa que me angustia. E assim, né? A gente tá aqui, só tem gente aqui de grupo minorizado, né? Mulher, um homem LGBT, né? Você que tá diretamente ligada à questão periférica. Mas, ao mesmo tempo, eu olhando um pouco aqui no meu lado empreendedora, né, que recruta pessoas, eu vejo um desafio tão grande, né, educacional, e que eu acho que isso é uma grande barreira, né, para esse jornalismo hiperlocal. Como é que vocês resolveram esse desafio da escrita, né, da capacidade de expressão escrita? Porque se você pensa na periferia hoje, é tudo muito áudio, vídeo, live, né? Uma linguagem muito comum da periferia é live. A galera abre o Facebook e faz live. Como é que vocês resolveram isso? Porque é encantador, né? É incrível, Obrigada. incrível. Obrigada, então. Justamente por isso que a gente tem outras oficinas, que é justamente para trabalhar criatividade, para trabalhar a questão do pertencimento ali no território, para elas se conectarem com elas, com o território que elas vivem. Porque às vezes a gente se desconecta da gente mesma, a gente às vezes se desconecta de onde a gente está. Né? E é muito importante entender nossas raízes. Tem mulheres lá que vivem a vida toda, que nasceram ali, que cresceram, que casaram, que tiveram filhos, que tiveram os netos. Então, a gente tem outras atividades, por exemplo, o grafite. O grafite é uma arte urbana que vem da quebrada. Então, a gente tem essas atividades justamente para trazer essa conexão e essa questão do repertório, essa questão da narrativa, essa questão do entender. E do autopertencimento, autopertencimento. Né? Quando elas entendem, né? O que elas estão fazendo no mundo, o que elas estão fazendo ali, quando elas grafitam a fachada da sede onde a gente faz nossos encontros, que é na Sociedade de Melhoramentos da Vila Pantanal, elas começam a entender uma série de coisas. E elas começam a puxar vários temas, se apropriar daquilo também, né? Que é delas. Então, o jornalismo parte disso. Parte disso. Então, a gente tem as nossas atividades e a gente vai trabalhando muito isso, autenticidade, vai trabalhando com escrita, a gente vai trabalhando com linguagem corporal, com expressão corporal. A Júlia, que é minha parceira, criadora também do projeto, ela é atriz e palhaça. Então, ela traz muito isso da palhaçaria, da comicidade, né? Então, a gente vai trabalhando e a partir daí, gente, elas só vão. Sério. É incrível, sim. Elas só vão. Talvez essas pessoas, né, marginalizadas, elas precisem realmente de alguém que acredite nelas, de um projeto que acredite nelas, né? Muito legal que a Fernanda falou que tem uma matéria sobre esgoto a céu aberto e não é uma matéria do jornalismo hegemônico, é a visão delas sobre o que isso impacta na vida delas. Não é você chegar para a prefeitura e perguntar, olha, precisamos de um posicionamento aqui sobre esse problema na Vila Pantanal. Ou só quais são os dados, né? Quais são os dados, né? São X casas sem moradia, mas quais são as histórias, Mas quem é que é impactado por isso, né? Quem fica sem isso? O que causa a falta de saneamento, delas, o esgoto, né? Que elas falam que dá dor de cabeça, o cheiro forte, que com chuva. Que quem tá aqui no Gonzaga não faz ideia, né? Não faz ideia do cheiro que é. E ali, gente, 2023, um esgoto a céu aberto é inconstitucional. Né? Mas nosso IDH é o 6, né? Porque, como diz o Adriano, vou botar o quote do Adriano aqui. A gente escolhe os índices que a gente quer medir, né? A gente faz uma curadoria, né? Exatamente. Por isso que é tão importante termos jornalismo hiperlocal. É verdade. Opa, com certeza. Fernanda, você acha que essa construção ajuda e colabora com o aumento da autoestima? Tipo, se vê no jornal, se vê no Instagram ou se vê numa live,
O que faz pela autoestima dessas mulheres? Gente, assim, é impressionante. Tanto que teve, assim, um para o ímpar pra quem ia pra capa do jornal dessa vez. Sério. Né? A gente tava fazendo a edição final e a gente tava escolhendo as fotos que são feitas por elas, né? Com as ferramentas que elas Com as têm, ferramentas você tava que me ela tem, contando, que é celular, né? Exatamente. Então, a gente teve antes uma oficina de fotografia, várias oficinas. A gente veio preparando várias oficinas de fotografia com celular e é usado o celular delas. A gente não tem a máquina, porque a gente não tem recurso. Então, é com celular, né? Tanto que tem uma agora que é a Vanessa, que ela frequenta o projeto desde o começo e ela tá apaixonada por fotografia por causa da nossa oficina. Ela falou, gente, eu quero ser fotógrafa agora sempre, de tudo, né? E a gente tá falando, já pensou mais pra frente, você tem uma máquina e tal? Nossa, eu ia amar. Ela falou, eu fui no casamento, no aniversário, e o pessoal tava tirando foto e tava ficando horrível, e eu apliquei tudo que eu tô aprendendo, e eu tirei fotos incríveis, todo mundo, você é fotógrafa, você é fotógrafa. Então, isso, assim, não tem preço. Então, a gente percebe, assim, a autoestima, desde querer, não, eu quero aparecer na manchete na primeira página do jornal, até mesmo o quanto elas ficam bem. Elas chegam lá, tem vários casos, né, de gente que está enfrentando questão de ansiedade, ainda vindo de uma pós-pandemia, né, de alguns retrocessos que a gente enfrentou nos últimos 4 anos. E elas chegam lá e falam, gente, como aqui, elas usam essa expressão, falar, como me cura. Como os encontros aqui são Deixa eu só comentar e colar uma frase que é muito incrível e que tem tudo a ver com isso, né? Que é uma frase da Marianne White Edelman, que ela fala, você não pode ser o que você não pode ver. Né? Então, é exatamente isso que você acabou de escrever e é exatamente a importância da pessoa estar na capa do jornal. Do jornal. Exatamente. E a gente começou falando do deserto de notícias e é muito louco como a gente pensa, né? O deserto de notícias está lá na região norte, está lá na região nordeste. Mas a gente está numa área urbana e o deserto de notícias é uma comunidade que está dentro de uma cidade grande, né? Tem algumas iniciativas nacionais, né, que são o Fala Roça, que é um jornal estabelecido na Rocinha, e o Maré de Notícias, na Favela da Maré, que eles cuidam só desses territórios. Porque, além de a mídia não olhar para eles, eles são, tipo, microcosmos, né? Então, é bem interessante lembrar isso, né? Que o deserto de notícias, ele não tá nos espaços desérticos, né? Às vezes ele está nas cidades de alta densidade populacional também, Sim. né? E eu acho o seguinte, além de... não é só a mídia não olhar, que quando olha, já olha com um olhar estereotipado, né? Olha com, absurdo, né? pelos viés que a gente Exatamente. falou aqui agora, pelo viés da marginalidade, da escassez, enfim, do tráfico. E aí não traz o olhar que, como falamos já, né? O olhar de quem produz, de quem, enfim, humanizado, né? E um olhar nativo, né? Porque é muito fácil você chegar como estrangeiro, né? Meio colonial, assim, né? Eu vou chegar aqui, eu vou falar uma coisa que é um recorte super elitista, aquela coisa intelectual, né? De glamourizar o que não é glamourizável, né? Assim, isso é bizarro, né? Muito. E o olhar local é outra coisa, né? É totalmente diferente. A gente toma muito cuidado, justamente a gente usa muito como base a teoria decolonial, né? E as feministas negras, eu sou uma mulher branca, eu entendo o que é a branquitude na nossa sociedade, né? Então, justamente por isso que eu falo, eu dou pra ela só a base. E, claro, a nossa base também são as feministas que eu gosto. Eu amo a Bell Hooks, Angela Davis, Audre Lorde. São a base que a gente construiu o nosso projeto e todas as educadoras sociais que estão com a gente, que é a Fixa, que é grafiteira, que é a Erika Stange, que é artesã. Elas também estão dentro desse escopo da decolonidade, né? Da decolonidade. E, então, pra gente é muito importante, porque nós somos mulheres brancas, né? Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso pra gente não estereotipar, não exotificar, não romantizar, mas também não trazer essa coisa, né, não, a favela, então a gente vai falar só de escassez. Ou então, ai, que lindo, todas juntas e unidas. Sim. Então, a gente toma muito cuidado pra
tá sempre ali, a gente só é a ponte mesmo. Ou aquela coisa de tratar meio como National Geographic, né? National Geographic, assim, que é bizarro, né? Tipo, não, eu vou lá numa periferia e vou tirar umas fotos conceituais falando pra pessoa ficar ali, Não, né? isso é assim, péssimo. Então, mas isso tem muito jornalista que faz, né? E você acha, Fernanda, que fazendo isso, você tá estimulando a participação democrática dessas mulheres? Você tá estimulando elas também pelo jornalismo e pela formação cultural, com o Perifa delas, para se engajar nessas questões e de lutar realmente pelo que elas querem mudar no seu território? Eu acredito muito, assim, eu percebo que quando a gente abre o debate, né, o quanto elas se engajam, o quanto elas entendem, que né, a gente estava lendo as matérias que ficaram prontas e elas viram a questão do esgoto, a questão do descarte de lixo, falando, a questão do descarte de lixo é uma questão de educação, elas trouxeram isso, né? Então, assim, a gente precisa ter um trabalho de educação aqui dentro da comunidade. Como é que a gente pode fazer esse trabalho, né? Elas trouxeram isso pra gente. Como é que a gente pode explicar a importância do descarte do lixo correto? Porque a gente vive aqui, né? Então, eu percebo sim, Flávia, que quando a gente traz esses assuntos, quando elas trazem esses assuntos e a gente faz uma matéria ou a gente debate isso em roda, o quanto elas entendem a importância de cobrar isso do poder público, de exercer o direito à cidadania, de querer o direito à cidade, de entender o que é o direito à cidade, né? Que tudo esbarra nisso. Exato. Então, a gente percebe isso, assim, o quanto elas se engajam, assim, é incrível, assim, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, né, sobre essa mesma questão da escrita. Os produtos que vocês geram de conteúdo de jornalístico são jornal? O que mais, assim? Como é que você entende que elas mudaram, né, nas próprias redes sociais, né? Como é que essas mulheres registram, né, a visão delas nesses canais? Nós temos o jornal, que é bimestral, que a gente quer transformar em jornal mensal, impresso, né? Nós temos um blog que se chama Elas Escrevem, Perfeito. Que é feito a partir de textos que a gente produz na oficina de escrita criativa. A gente vai deixar aqui na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube, tá, galera? A gente tem o blog, né? Que também, quando a gente tem oficina de contação de história ou oficina de escrita criativa, elas também produzem textos, produzem materiais. Então, e elas ficam muito felizes quando sai alguma coisa no blog, assim, perfeito. né? A gente começou o blog agora recentemente, a gente ainda tem bastante material para estar colocando. Legal. E é muito legal, assim. E no dia que a gente está ali no encontro, elas ajudam a cuidar da rede social, elas fazem os stories, elas mostram o que está acontecendo de conteúdo. É muito, muito bacana. Qual é a relação, Diego, que você vê com, assim, né, porque a gente está falando de um contexto periférico, né? E no caso da 9, especialmente quando a gente pega aqui o guia, né? A gente está falando muito de um contexto de fomento, né? Dos restaurantes, dos profissionais da área de gastronomia, do entretenimento, que também é uma galera que tem um poder de consumo maior, né? Então, a gente tem um espectro muito grande, se a gente for pensar do impacto do jornalismo local, né? O que você enxerga, assim, hoje, né? Eu acho que a Fernanda deixa super claro qual é a transformação que o Perifa delas está fazendo, né? O que você enxerga? Porque a gente do Juice sabe exatamente a importância disso aqui, né? Mas contando para o pessoal da Autenticidades, que de repente está ali na sua cidade, querendo começar um projeto de conteúdo, o que você enxerga de transformação que você viu acontecer por conta da 9 e de todos os projetos da 9 nesses últimos anos? Eu acho que você falou algumas vezes essa palavra, eu acho que essa é a palavra, assim, para todos nós aqui, que é transformação, né? E a gente está falando de núcleos, né? Ou de realidades muito distintas, né? De públicos muito distintos, mas que dividem o mesmo espaço urbano, né? Então, que estão se cruzando aí em vários momentos. Então, e aí conversando falando propriamente da 9, dos projetos da 9, sobretudo o guia, que é um material muito focado para bares e restaurantes, e ele circula nesse meio, né? O que eu consigo avaliar aí dos 7 anos que a gente está com a 9 na região e os 5 anos que o guia está circulando, é que, primeiro, assim, a gente acompanha uma evolução do próprio segmento pela evolução do próprio segmento, né? Então, a gente vê aí que o segmento de bares e restaurantes em Santos sofreu um boom. Se desenvolveu grandemente, e aí isso abraçado claramente no desenvolvimento do próprio território, né? Da construção civil, e aí uma coisa, obviamente, vai levando a outra.
Mas a gente precisa enxergar que bares e restaurantes e afins empregam, né? Empregam na cozinha, empregam no salão, empregam em seus diversos segmentos. Geram muitas conexões, né? Que eu acho que a gente esquece de falar disso, né? A quantidade de conexões que se geram nesses lugares, né? De convivência, né? E assim, além de conexão, de renda, emprego, a gente está falando... É aquela história, né? Você quer estar numa cidade, num destino desenvolvido, né? Promissor... Ou você quer estar num destino que não, né, que não tá parado. Qualquer pessoa que esteja aqui quer estar, obviamente, num destino que seja desenvolvido. E a cadeia, o turismo é um ciclo, né? A gente fala aí de mais de 50 segmentos que são direto e indiretamente impactados pela cadeia turística. Então, se eu enxergar a rede, né, que tudo isso acaba atingindo, o número de profissionais e de pessoas na comunidade que acabam sendo impactadas, a gente está falando de um impacto muito grande, né? Então, aí, tentando de novo responder, a gente começou o primeiro guia há 5 anos atrás, era um 5 anos atrás, 2018. 2018. Finalzinho de 2018, saiu um guia aí a toque de caixa, muito rápido, em 2 meses, com 30 restaurantes, 30 bares e restaurantes anunciantes, parceiros, né? Hoje a gente acabou de lançar a 10ª edição, que é essa aí, com 70. Se você veio do futuro, nós estamos gravando isso em que mês é hoje? Hoje é setembro. De 23. É isso aí. Então, estamos falando aí de 5 anos exatamente depois, com mais que o dobro do número de empreendimentos. Isso, claro, reflete não só o crescimento do próprio segmento na cidade, que é, né, inegável, inquestionável, mas creio eu que também uma necessidade que as pessoas passarem a entender e o quanto isso as pessoas querem ter na mão com facilidade na indicação de bares, restaurantes, todo esse conteúdo que o Juice já faz há tanto tempo aí, com tanta... Porque tem a ver com a autoestima, né? Assim, eu sei o que está acontecendo na cidade, eu sei onde tem a melhor farofa, a melhor batata, o melhor prato, né? O melhor camarão, né? Isso é quase... as pessoas desenvolvem a economia através do próprio ego, se for da pensar. própria autoestima, né? Mas eu acho interessante que a gente trouxe 2 convidados em áreas bem diferentes que mostram pra quem acha que o jornalismo morreu, que ele tá vivinho aqui e ele tem muito espaço pra crescer ainda em iniciativas independentes, Ou né? pra quem acha que é tudo digital. Ou pra quem acha que é tudo falando digital. aqui, gente, de um canal... Tem digital também, Canal óbvio, mas impresso, canal impresso. outro e um canal impresso também. E tem uma informação interessante aqui do Atlas da Notícia. O Atlas da Notícia é um levantamento feito desde 2017 aqui no Brasil, que mostra quais são os veículos jornalísticos locais aqui no Brasil, né? O Atlas da Notícia de 2023 mostrou que, pela primeira vez desde que começou o levantamento, é menor o número de municípios considerados desertos, né? No entanto, 26 milhões de pessoas ainda habitam em lugares que não têm nenhum acesso à notícia. Dos 2.712 cidades não tem nenhum veículo de quase notícia. metade das cidades brasileiras, Exatamente, né? que são quase... 5.500 e pouquinho. Isso. E um dado interessante é que um dos canais, um dos veículos, né? Uma das mídias que ajuda a diminuir o deserto de notícias, sabe qual que é, Lud? Adivinha? Não. Qual? O rádio. As rádios comunitárias. Olha só. Né? As rádios comunitárias, elas são muito importantes, elas têm um papel muito importante dentro desse levantamento do Atlas da Notícia. Quem quiser saber mais, tá no atlas.jor.br. Você tem acesso a todos os dados do Atlas da Notícia deste ano e dos anos anteriores também. E assim, né, uma coisa que a gente, numa bolha, né? Você ouve rádio? Você ouve? Eu não ouço. Eu de não vez tenho em quando. Nada da minha semana ocupada. Mas eu acho que a gente podcast pra tem... cacete. Eu ouço rádio e tem uma quedinha por rádio. Assim, muito por revista, vocês sabem bem. Sim. Assim. Ele falou que ele é de 81, mas eu acho que ele tem 81 anos. Tá? Sendo totalmente... Mas dentro das comunidades, e hoje a gente tendo acesso a tecnologias, como, por exemplo, você realmente poder gravar áudios no seu celular, você consegue transformar isso num produto de rádio com uma facilidade muito maior, né? Você não precisa ter uma rádio, né? Sim, sim. A gente tem muita vontade de fazer isso lá na Vila Pantanal, de ter uma rádio comunitária. E aproveitar os recursos que hoje a gente tem, né? Os recursos tecnológicos, que são muitos. Sim.
Então a gente tem muita vontade mesmo. Gente, a rádio tá de roupa nova, Lud. Não, eu sei disso. Eu ia fazer essa provocação. Cast. É verdade, a rádio é cast. Como é que você enxerga isso, Diego? Cara, eu acho que é isso, né? De novo, é transformação. Sim. Assim, eu tô brincando, eu já participei de alguns programas de rádio no formato que a gente tá aqui. Sim. Exatamente esse é o formato, né? Exatamente. Qual a diferença? Que vai pra um megahertz, aí, pra uma frequência, né? Sim. E aí as pessoas ouvem lá sintonizam de outra forma. Mas, na verdade, é só a distribuição que muda, né? O conteúdo. Eu ia fazer essa brincadeira que podcast, dependendo do formato, especialmente esse formato que a gente está tendo aqui, é radio on demand, né? Assim, perfeito. É muito isso. Eu acho que é isso, acho que tem espaço, acho que precisa, acho que essa adaptação, né? Não só o offline, né? Eu sou do offline, vocês sabem, eu sou apaixonado por Por isso que eu fiz a brincadeira, tá, gente? Por isso que eu fiz a brincadeira, porque ele gosta do papel. E eu vou falar assim, eu sou meio dessas também. Eu sou dessas. E adoro um projeto editorial, adoro. Eu amo projeto, eu amo o cheiro, eu amo pegar, enfim. E eu gosto das possibilidades que ele... Aí, volto, tô falando do meu universo, que é o universo de soft news, de revista, de matéria, né? Matéria leve, que foi o que sempre me encantou. Eu acho que, então, não só a gente que veio do offline precisou, claro, obviamente, se adequar ao digital e abraçar isso com todas as deficiências que eu acho que, falando por mim, ainda eu tenho, mas eu acho que o contrário também, eu acho que o digital também pode conversar um pouquinho, sabe, com o offline, trazer um pouquinho daquele... As pessoas estão ouvindo bolachão de novo, sabe, nas suas vitrolas. Sim, então, eu acho que essa conversa, esse passinho para trás, mas com o olhar para frente, ele é importante e muito valoroso, assim. E tem uma dieta de conteúdo, né, que a gente precisa também olhar muito... E aí é para todo mundo, tá? Não importa em qual cidade, se você mora numa cidade pequena, numa cidade grande. A gente precisa ter uma dieta de conteúdo local também, né? A gente precisa se educar para isso, porque senão a gente fica no Instagram vendo a influenciadora que mora em Alphaville, né? E que tem uma realidade que não tem nada a ver com uma cidade como Santos, por exemplo, né? E é um exercício que a gente precisa fazer, né? Assim como a gente tem a coisa do... Cara, valoriza a economia local, né? A gente também precisa... Valorize seu veículo local. Valoriza seu canal local, exatamente isso. Eu queria trazer aqui uma questão que tem me inquietado muito, que é a forma de sustentabilidade, né? Do jornalismo local, né? Dos canais locais, dos veículos locais, porque isso... a gente falou, né, que os jornais americanos dois jornais fecham as portas a cada semana, ou ao contrário, a cada 2 semanas o jornal fecha as portas. Mas isso não é porque vai lá um ser malvadão e fecha, né? Vai lá porque às vezes não se achou um modelo sustentável, né? O Facebook, o Instagram, né? A nossa atenção está sendo direcionada para grandes monopólios de comunicação, né? E aí eu queria perguntar para vocês, até para o pessoal entender quais são as dores, de fato, de você fazer um trabalho de jornalismo local, né? Eu falava, a gente podia gravar um podcast só sobre isso, né? Nós vamos deixar nossos convidados falarem. Quais são as dores? O que vocês enfrentam? E o que mundo vocês gostariam de ver para ter, sei lá, que daqui a 5 anos, cada uma dessas mulheres tenha um canal, né? Das que tiverem mais vocação para isso. O que vocês enxergam como solução para esse futuro? Vou falar que já tô apanhando há 7 anos. Tomando porrada atrás de porrada. A gente gosta de sofrer, gente. Mas olha, gente, eu juro, é uma luta inglória, assim, real, vocês sabem, não preciso falar isso pra vocês, vou falar pra quem tá nos ouvindo, pra nossa exatamente, aqui. Pra audiência. A real, pra mim, é o seguinte, a revista, existe há 7 anos, a revista 9, né? Começou impressa também, naquela utopia louca. É óbvio que a gente tá falando de projetos bem diferentes, mas a ideia era ser mensal. No segundo mês eu percebi que era uma loucura, foi pra bimestral, continuou sendo uma loucura, foi para trimestral. Nesse formato ela funcionou. Durante 3, 4 anos aí, funcionou. Aqui, aspas bem enormes.
no máximo se pagando. No máximo se pagando. Ou seja, exigindo um grande sacrifício do empreendedor, que no caso é o Diego. Só para reforçar, porque talvez ele não fale isso, mas eu vou falar. Exatamente. Que eu demorei para entender que eu era empreendedor, viu? Eu demorei 2 anos para entender que o que eu tava fazendo era empreender. Para mim, eu era um jornalista que tava querendo lançar uma revista. Foca aqui em mim, Gusta. Por que nas faculdades de jornalismo a gente não fala sobre empreendedorismo? Fica essa reflexão aí para quem tá assistindo. Exato. Agora, até que, Lud, de uns 2 anos para cá, vem se falando, inclusive as faculdades de jornalismo têm a disciplina empreenedorismo e comunicação. Nossa, que time. Eu já dei umas 3 palestras no Santa para essas turmas, assim, Show. de empreendedorismo, mas na nossa época não tinha. Não, então, de jeito nenhum. eu fui descobrir, inclusive... E a gente era até incentivado a fazer o contrário, né? Flávio. Aí pros grandes veículos. Aí pros grandes veículos e não entender todas as pontas de como funcionava o negócio, Perfeito. né? Você vai entender... talvez quando você já tá fazendo alguma coisa, Perfeito. né? Que é um negócio. Exatamente. Foi por esse motivo que num dia louco, numa aula de jornalismo econômico, sei lá, na nova disciplina, um famoso professor nosso aqui da cidade, eu me levantei e fui embora, não voltei mais pra faculdade, porque aquilo ia tudo contra o que eu acreditava. Mas aí, voltando aqui pra questão do empreendedorismo, eu entendi em 2, 3 anos, com a 9, caraca, eu preciso correr atrás, porque eu tinha largado tudo, né? Um puta de emprego, um salário legal, enfim, uma suposta segurança e tal. Falei, cara, eu preciso enxergar aqui uma forma de viabilizar esse projeto. Ele, por si só, não tá se mostrando sustentável. E eu, sozinho empreendendo, talvez não consiga a tempo e talvez eu estivesse na estatística desses tantos que fecham aí as portas diariamente. E aí o guia de bares e restaurantes, ele surgiu como um projeto para sustentar a 9. E é o que ele faz até hoje. Perfeito. Então, na primeira edição, há 5 anos, surgiu falando, eu preciso pagar minhas contas até o final do mês, cara, até o final do ano. E aí veio o guia, funcionou. Era um segmento que estava carente de um projeto como esse na ocasião. Funcionou bem, o retorno é legal, a galera sabe que tem feedback, porque o gringo chega no restaurante com o guia na mão, porque pegou no hotel. Então, assim, a gente sabe que funciona porque tem esse feedback dos próprios empresários. E, cara, há 5 anos ele mantém um projeto comercial. Não é jornalístico o guia, ele é um projeto comercial, mas que ele precisa existir para manter o sonho do projeto editorial do jornalismo hiperlocal. Né? E aquelas coisas que a gente às vezes mira numa coisa que é o nosso sonho, mas no fato a receita vem de outro, né? Você tem que combinar né, os modelos. Eu não sei se quem tá assistindo sabe, mas tem um acesso desigual ao capital, né? Os grandes, eles têm um acesso, né, uma fatia grande. E os pequenos ficam com as migalhas. De anunciante, você tá falando, né? De anunciante ou de, enfim... até de financiamento, né? Então, a gente tem que buscar financiamento. O Perifadelas, ele é financiado por um edital, né, Fernanda? Agora o edital acabou, né? A gente recebeu um fomento do Estado de São Paulo, PROAC, 2022, e a gente conseguiu tocar o projeto. Mas agora o fomento acabou, então a gente tá seguindo... né? Vocês estão nesse momento de buscar parceiros e viabilidade. Pessoal, quem estiver ouvindo isso e quiser apoiar essa iniciativa, chama a gente no Instagram, chama elas no Instagram que a gente faz a ponte aí se precisar. Sem receita, o foda, né? Exato. Desculpa, falei palavrão, hein? Não, mas pode, aqui no Autenticidade está liberado. Vai ficar brava. O complicado é que cai a qualidade, cai a quantidade de veículos, tudo piora. E qual que é a consequência disso? Democracia corre risco. Total. Exatamente. Né? Se você não tem multiplicidade de visões, se você não tem estímulo a um mercado como é o do turismo, que você viu, como o Diego falou, movimenta milhares de pessoas. Se você não tem estímulo ao jornalismo periférico, isso é um grande risco para a democracia, né? Para você não ter múltiplas visões do mundo, né? E assim, vamos lembrar que a gente está num contexto onde as pessoas estão se formando pelo WhatsApp. Isso é ruim? Não. Mas isso é 100% bom também? Não, né? Precisa de link, fonte, referência, apuração, né? Que é o que os jornalistas locais conseguem fazer, né? E que assim, eu queria perguntar para vocês também isso. Vocês acham que só jornalista faz jornalismo? Não, cada vez polêmica. Menos, né? Cada vez menos. Polêmica. Acho que já foi polêmica isso. Pelo menos eu lido muito bem com isso, assim. Eu sei exatamente para aquilo que o jornalismo é essencial hoje e aquilo que já pode ser democratizado, né? É claro que eu, como jornalista, sou
veementemente contra a formação pelo WhatsApp, né? A formação e a informação pelo WhatsApp, né? Isso me revolta absurdamente. Participo sou pouquíssimo ativo em grupos, participo de pouquíssimos grupos, porque eu fico revoltadíssimo com essas questões. Sim. Inclusive de família, assim, né? Mas, assim, hoje eu consigo entender, assim, tá tudo certo, assim. Acho que quem quer realmente se informar, né, sabe quais são os caminhos. Sim. Existem caminhos. A gente tá aqui perrengando para fazer a coisa direito, para fazer as coisas chegarem, né, com veracidade e compromisso. Mas aí é a escolha, né? De quem vai consumir. O que você acha, Fernanda? Então, eu acredito que não. Para fazer jornalismo não precisa ser jornalista, né? Basta querer. Dói ouvir basta isso, querer né? comunicar. Eu falei, mas agora que eu tô ouvindo ela falar... Dói. Sabe aquela coisa, tipo, você pode falar mal da sua cidade, mas os outros não. Agora... Podem. Não, assim, né? Eu já tive quando recém-formada. Porque tem que ter o MTB, porque não sei o quê. Mas, enfim... Hoje, como eu acredito muito no jornalismo comunitário, no jornalismo local, no jornalismo periférico, eu acredito, e justamente na questão da democracia, porque nós tivemos 2 eleições que foram praticamente o outro lado, né? O outro lado... É o outro mesmo. Bom, enfim. O lado negro. O lado negro da força. Enfim, a gente teve com informações, com fake news, disparos de fake news e informações pelo WhatsApp. E sistematizadas, pensadas, estrategicamente pensadas, né? Usando a informação como uma arma, né? Arma para ameaçar a democracia, para ameaçar os poderes, para ameaçar, enfim, o sistema eleitoral, para ameaçar a corte, enfim. E culminou em tudo que a gente viu nos últimos anos, inclusive com o 8 de janeiro desse ano, que foi tudo orquestrado via WhatsApp. Então, eu tenho também, como Diego, muito medo, muito receio, né? Eu acho que, assim, não precisa ser jornalista, mas a informação, ela precisa ser idônea, ela precisa ter fontes, ela precisa ouvir os 2 lados, ela precisa ser imparcial, ela precisa ter os princípios do jornalismo. Você acha que ela precisa ser responsável? Agora tem uma polêmica. Você acha que precisa ser imparcial? Depende. Eu não acredito em jornalismo imparcialidade, mas a gente tenta, pelo menos, a gente sempre bate na tecla com o Perifa de ouvir os 2 lados. Não, perfeito. Né? Eu acho que precisa ser apurativo, mas não imparcial. Acho que a gente não consegue... Ser imparcial na vida. Não dá pra ser imparcial na vida. Exatamente. Assim, eu não sei se as faculdades de jornalismo, eu não fiz, tá, gente? Não fiz. Elas defendiam isso por um tempo, porque eu vejo muita gente falando. Sim, era jornalismo ensinado pra gente. Mas é impossível, gente. Não existe ser humano imparcial, entendeu? Você tem uma agenda por trás. A gente não é imparcial na vida. Eu, pelo menos, não sou imparcial na vida. O meu posicionamento é muito claro pra tudo, né? Exato. E o jornalismo também. Mas, assim, ser apurativo, ouvir o outro lado, né? Ouvir o outro lado, ainda que você não concorde com o outro lado, ainda que você tenha problema com o outro lado. Que nem a gente fala do esgotaço aberto, mas vamos ouvir a prefeitura. A prefeitura até agora não respondeu. Então, coloque até o fechamento da matéria. Não respondeu. Mas faça, né? Eu acho que precisa disso. Eu acho que precisa seguir esses conceitos básicos, né? Perfeito. Então, só voltando... Isso evita o WhatsApp. Eu acredito que... Eu acho hoje também impossível evitar o WhatsApp. Eu acho que... Assim, já tá enraizado na cultura, Não, eu né? acho que isso vai ser muito difícil mudar. Eu acho que vai, assim, se arrastar por gerações. Mas eu acho que, assim, pelo menos aquele núcleo que a gente tá trabalhando ali, aquele núcleo vai pensar 2 vezes antes de ler a informação que a tia mandou no grupo da família. O que a gente tá falando aqui... O pensamento crítico. Na teoria, né? Existe uma teoria que se chama educação midiática, que é ensinar nas escolas. A gente tem que ensinar nas escolas como que você vai atrás de checar uma fake news. Será que... Isso a gente passa, é engraçado que a gente passa muito com as pessoas mais velhas, né? Sim. Minha mãe faz muito isso, ela me manda uma notícia. Isso aqui é verdade? Mas então, excelente. Já excelente, criou, porque já tem gente que nem manda. Já tem gente exatamente. que... Então tem gente que vai espalhando fake news e vai espalhando notícias falsas em grupos, ou pra amigos, pra parentes e tal, e sequer questiona aquilo. E eu acho que a solução disso tá na escola, né? Tá na escola, mas também na educação informal, da gente ensinar os nossos pares, ensinar os nossos pais, que são novos, né, no digital, mas também ensinar as crianças, né? Como se faz para duvidar daquilo, né? Porque a gente não pode aceitar que tudo aquilo que a gente tá vendo, tá lendo ali, ou que ouviu, né,
que é verdade, né? Eu não sei, eu acho que é um desafio muito grande, né? Quando eu acho a população... A grande revolução cultural está nas periferias, né? O Adriano falou essa frase aqui. Só que, ao mesmo tempo, para você formar repertório, né? Você precisa de grana. Não vamos negar, precisa de grana para formar repertório. E o repertório é um dos elementos do pensamento crítico, né? Então, para mim, essa é uma das coisas que eu não consegui entender como a gente vai resolver. Assim, não, porque precisa de grana, cara. Precisa de dinheiro, né? Para formar esse repertório. Tem uma coisa que eu queria puxar aqui, antes da gente fechar, que eu fui para Cuiabá dar uma palestra em maio de 2020... Não, maio de 2023. E aí, né, eu sou muito curiosa, eu queria entender por que Cuiabá era incrível, né? Como Cuiabá estava se vendendo, quem eram os produtores de conteúdo lá e etc. E aí, o primeiro artigo era uma revista de turismo falando a seguinte frase: Cuiabá é uma cidade que não tem muitas opções de lazer. Que maravilha. Que legal! Eu fui dar uma palestra falando sobre isso, né? Toda a nossa tese aqui do Juicy Hub, né? Que é autoestima, ambiente e rede, né? Eu abri a palestra com esse slide falando o seguinte: gente, nunca deixem fazer isso com a cidade de vocês, né? E tinha um pessoal de turismo lá, que era um pessoal mega gente boa, né? Então, ficou aquela coisa, lude no parque, né? Fogo no parquinho, né? Mas era uma revista séria? Cara, era uma revista grande de turismo, mas que de cara, nos primeiros resultados, falando, Cuiabá, se você quiser... Aí continuava, tá? Não é que só claro. Ruim, né? É assim, olha, vai pra Bonito, né? Vai pros outros lugares que estão aqui perto, né? Então, estimulando as pessoas a saírem de Cuiabá para se desenvolverem, entendeu? Então, eu fiquei muito abismada, né? Porque a gente... acho que a grande mensagem aqui, porque eu tenho uma reunião que eu vou precisar correr agora, mas que eu queria deixar, assim, que eu acho que une muito esses projetos que estão aqui, cara, o quanto qualquer pessoa que tem energia, vontade, né, e sonhos pode mudar a imagem da sua cidade. Nem que seja no seu Instagram, nem que seja num site, eu concordo, né? também. Numa newsletter. Eu acho que... E todo mundo precisa fazer... E tem espaço para todo mundo, né? Disso, né? Tem espaço para todo mundo. Eu passei os 3 primeiros anos da 9 naquela raça de querer... Fazia matéria e compartilhava, punha no WhatsApp, punha no Google, mandava pros amigos, assim, toda chamadinha que eu colocava em bold, assim, era, e você ainda disse que não tem o que fazer na Baixada Santista, sabe? Muito bom. Isso, assim, meus amigos não aguentavam, mas tá bom, já sabe, já entendemos que tem coisa pra fazer. Não vai falar mais. Porra, mas você tá indo fazer, né? Você sabe que você tá indo consumir, ou você continua indo no shopping, você continua indo no mesmo lugar do Canal 3, em frente do Joinville, você expandiu, você sabe que não é só isso que tem, né? E aí eu parei um pouco, porque eu tava sendo o chato, né? Mas o Diego, isso que você está falando é muito incrível, porque, assim, é uma barreira que o jornalismo, né, hiperlocal também ajuda, que é a romper esse conservadorismo e a romper o óbvio, né? E a preguiça, né? E a preguiça, a resistência, né, como dizem os filósofos, né? A gente sair dessa bolha, gente, né? eu vou deixar vocês 3 aqui, porque eu acho que temos aí de gravação pra falar, né? Mas que vocês voltem. O Diego precisa voltar muitas vezes para falar sobre recortes específicos e a Fernanda também, porque eu acho que tem 1000 recortes que a gente pode conversar com a Fernanda. E não esqueçam, gente, antes de eu ir embora, vou deixar meu recado final aqui. Não esqueça de deixar seu like aqui, de assinar o canal e mandar esse episódio para aquele amigo ou amiga que adora fazer conteúdo aí na sua cidade, ou aquele estudante de jornalismo que precisa ouvir tudo que a gente tá falando aqui. Beijo. Beijo, Lúcia. Gusta, vou passar aqui e atrapalhar um pouco, tá bom, querida? Eu gosto muito de falar no Juicy que o jornalismo local, o nosso trabalho de jornalismo, mais do que dar voz, é dar escuta, né? É a gente escutar o que a cidade tá falando pra gente, né? Como é que vocês enxergam nos 2 projetos que vocês recebem que vocês são uma fonte de escuta, existem para escutar e para também amplificar o que a cidade tá falando pra vocês, o que a comunidade tá falando pra vocês. Como é que você vê isso, Fernanda? É muito forte, assim, né? Essa questão do amplificar o que está sendo falado pela comunidade, pelas quebradas, né? E é muito louco,
Porque o que acontece? Quando essas mulheres elas chegaram, né? Elas falavam assim, mas no começo do projeto, mas será que a gente vai conseguir se soltar? Será que a gente vai conseguir falar o que a gente quer falar? Será que a gente vai conseguir mostrar o que tem aqui, né? Que tem os problemas, mas também tem um lado bacana, tem mulheres empreendendo. Ninguém nunca pergunta isso pra elas, né? Exatamente. Se chegar uma pessoa perguntando, elas já ficam perguntando, meio assim, será? Tal. E aí a gente foi trabalhando isso, assim, e veio naturalmente, assim, essa questão né, da amplificação, do mostrar. E quando elas se deram conta, elas mesmas já estavam ali falando por elas mesmas, trazendo as questões que rolam na comunidade. Como eu falei, tem a questão de um esgoto a céu aberto? Tem, mas também tem mulheres empreendendo que são maioria ali no território. Assim como mulheres empreendendo são maiorias em várias periferias aqui da nossa Baixada, né? Comércio local, tocado, liderado por mulheres, nas periferias são maioria, né? Pelo menos também na Vila Pantanal, na Zona Noroeste, eu sei que tem muitos empreendimentos, muitos comércios que vão desde loja de roupa, pet shop, lanchonete. Ou seja, você que tá aí na sua bolha do empreendedorismo, na cidade, não tá enxergando isso. Oportunidade, né? Exatamente. Excelência, né? Excelência, sim. E economia criativa ali girando, né? Economia local ali girando, né? E então é muito legal, assim, porque o que acontece? Elas começaram a perceber que elas mesmas podem falar e que o projeto é, sim, uma maneira de amplificar o que acontece ali no território, nos territórios, né? Que nossa ideia é levar para outros lugares. Então, que elas conseguem sim falar por si só, que elas conseguem sim dizer o que está acontecendo ali na quebrada, dizer o que tá rolando, tanto da questão, como eu falei, da falta de infraestrutura, da escassez, que precisa ser falado, porque o jornalismo também tem esse compromisso, mas também de mostrar que tem mulheres empreendendo, né? Que tem movimentos culturais acontecendo. Tem um slam na Zona Noroeste, que é super legal, né? Tem o que é o slam, pra quem não conhece? O slam são vários artistas, o rapper, o poeta, o fazendo de improviso, né? Fazendo ali de improviso, né? Tipo uma batalha de rima. Mas é um slam que as pessoas estão ali falando no improviso. O que da sua realidade, de pautas importantes, de movimentos sociais, a questão da negritude, a questão de ser morador de quebrada, a questão do feminismo. Enfim, tudo isso é trazido. E tem muita coisa acontecendo ali, né? E também tem que nem... Na Zona Noroeste tem o Jardim Botânico. E tem gente que não conhece o Jardim Botânico. Sou apaixonado nesse lugar. E é maravilhoso o Jardim Botânico. Eu fiz várias pautas lá. Não é? Tem programação para as crianças. É um lugar que você pode sentar, deitar ali, ler um livro. E às vezes o pessoal da Orla não lembra. Quer dizer, sabe que tem ou não sabe que tem. Então, é muito legal, porque a gente traz... justamente, essas mulheres, elas conseguiram trazer, elas estão conseguindo trazer cada vez mais essa questão. Inclusive, elas falaram, a gente tem nosso jardim botânico aqui, o pessoal só vai para o orquidário. Porque, né, claro, o orquidário é na praia, a gente precisa fazer uma matéria sobre o jardim botânico. Isso é uma coisa também que a Nove faz, né? Ajudar as pessoas a descobrir e redescobrir o que é... escutar a cidade, mas também amplificar, né? Eu tava aqui pensando pra te responder e lembrando, assim, sabe? Porque foi algo que eu também aprendi na raça, assim, né? Que é aquele negócio, quando você joga, você não sabe, né, o tanto de desafios que você vai enfrentar pela frente e o quanto de aprendizado que vai vir, né? E no meu caso, foram e são muitos, assim. Então, hoje, a Nove já, graças a Deus, tá num lugar... que é importante a gente durante muito tempo precisou muito correr atrás dessas pautas, né? E se fazer ser visto, né? E criar uma importância, uma referência na cidade. Hoje é muito importante para os artistas locais, para os empreendedores locais, para a galera da economia criativa que a gente abraça, né, fortemente, se ver na revista, se ver no portal, né? E então, assim, entender, enxergar que hoje a revista é um canal de visibilidade para essa galera e de referenciar o trabalho é do cacete, né? Assim, você pensar, poxa, o Juiz também, né? Recebe diariamente releases de assessoria de imprensa da região com um monte de artista local, assim. Um monte de coisa legal rolando. Mas assim, sobretudo de talentos da nossa cidade. De talentos, com certeza, E a gente foi buscando esse caminho, assim. E é como você falou, né? A galera da área cultural,
cultural, da economia criativa, é muito carente de espaços para mostrar o seu trabalho, né? Total. Isso se fez ser visto muito na pandemia, né? Você vê que a galera ia para suas próprias... Criava o seu próprio palco, né? Então teve gente indo pra varanda, pra condomínio, fazer show. E ali aquilo talvez... essas pessoas começaram a ter uma visibilidade maior. Mas porque se colocaram, né? Se criaram forçosamente, né? Não podiam ir pras ruas, não podiam ir pros bares e tal. Mas a 9 já vinha dando espaço para essa galera de antes, assim, né? Já vinha abrindo caminho. E isso é esse o propósito. É isso. Quando eu recebo, tipo, uma direct na 9, ou um rede de assessoria, dizendo assim, poxa, a gente queria muito espaço pro nosso artista, ou eu sou um artista local, eu queria muito ter destaque na 9, o cara fala, cara, é isso, eu tô no caminho certo. Tá tudo bem que não é um projeto comercial, a gente se vira com outros para bancar esse projeto, mas a 9 nasceu com esse propósito, né, para evidenciar o que a gente tem de bom aqui, de cenários, né, de opções e de pessoas, né? E que torna um território interessante, né? Exatamente. Assim como, né, a empreendedora faz a economia girar ali no território, o artista torna um território interessante, né? Totalmente. Eu passei esse final de semana feriado em São Paulo, né? E aí eu fui fazer... Eu gosto sempre de fazer umas programações alternativas, assim. Fugir, né? Do lugar comum, né? E eu procuro espelhar lá o que eu faço aqui, que é consumir do local, saber quem são as marcas que estão ali, sabe? Que estão... Então... Poxa, pensando caramba, né? Porque isso torna a cidade, como você falou, mais interessante. Isso faz girar uma economia que estava ali meio que, né, à margem, né? E dá protagonismo para pessoas que estavam... Na teoria que a gente usa aqui no Juicy Hub, por que é importante tornar a cidade interessante? Para as pessoas ficarem aqui, né? Exatamente. Senão os talentos vão embora, as pessoas vão embora, você marginaliza cada vez mais, joga as pessoas para a margem, e a cidade morre, né? Se não se desenvolver dessa forma, né? E já tem muito holofote em cima de quem é grande, de quem já está em destaque, né? Então, assim, que possamos, nós que somos independentes, autônomos, né? Dar espaço para aqueles que não estão com espaço na mídia, né? A Sandy vai cantar em Santos. Pô, todo mundo falou com a Sandy. Vamos falar de outra pessoa. Pô, tem tanto... A Mona. Vamos falar da Mona, né? Sim, vamos falar da Laranja. Sabe? Verdade. Não, nada contra a Sandy, pelo amor de Deus. E é óbvio que a gente tem que dar também da Sandy. A Sandy vai fazer show, né? A gente quer audiência também para a revista. Mas não é esse o espaço, né? A Sandy já ganhou espaço em todos os outros veículos. Sim, bem legal. Eu acho que essa independência das fontes de informação também são valorizadas por quem segue, por quem lê. Vocês acham que, tipo, essa característica da independência, de não ter o rabo preso, né, que a gente costuma falar no jornalismo, é algo que valoriza o jornalismo local? Eu acredito. Bastante. Quando você não tem o rabo preso com nenhum sistema de comunicação grandioso, enfim, com nenhum grande, né, veículo, eu acho que você, como eu falei, você pode fazer a denúncia melhor, você pode trazer a informação de uma maneira, às vezes, melhor. Não que a mídia hegemônica não seja boa, gente. Mas, né, eu tô falando de jornalismo independente. Até porque eles têm dinheiro, né? Pra ser muito bom. Pra ser bom, né? Pra ser bom. Mas a gente tem veículos independentes incríveis que estão fazendo as coisas com financiamento coletivo, por exemplo. Agência Pública, Anexo, Exato. o Meio, né? Estão fazendo isso com o Aos Fatos, né? Aos Fatos. Nossa, a Agência Pública tá fazendo um trabalho incrível de denúncias aí de grandes do varejo. Então, e fazendo isso com o apoio das pessoas. Isso é muito legal, né? Porque você vai lá e você financia a informação que você quer saber, né? E acho que isso quebrou uma barreira muito grande, né? No jornalismo. Quebrou o monopólio, né? Quebrou um monopólio. Porque, realmente, assim, acho que a audiência precisa entender que não dá pra fazer jornalismo de qualidade sem dinheiro, né? Não. Impossível. E sobretudo hoje em dia, né, sem grandes corporações ou grandes players por trás, né, te cercando, te respaldando. Assim, aí a gente paga o preço, né? Eu optei por não ter grandes marcas por trás, poder público, para eu poder ter justamente leveza e liberdade. Mas existe uma discussão, e isso até é assunto para um outro podcast, para uma discussão muito complexa. Tô bastante envolvida nesse debate por meio da AJOR, que é a Associação
de jornalismo digital aqui do Brasil, da qual o Joyce Santos faz parte, eu faço parte também, que é a criação de políticas públicas de incentivo, né? Já é uma realidade em alguns países do mundo, como na Austrália. O que é? O governo cria um fundo de apoio para projetos jornalísticos. Porque você não vai ter uma Big Tech, um Google, um Facebook, uma Meta, né? Apoiando os projetos, porque eles têm interesses por trás, mas sim um fundo público de fomento ao jornalismo. E acho que isso é um debate que já está acontecendo no Brasil. Veículos já estão se mobilizando, associações de jornalismo já estão se mobilizando. E eu acho que é o nosso próximo passo importante para combater as fake news, que daqui para frente vão aumentar mais e mais, né, ainda. A gente não viu o fim disso ainda, né? Não vai ver o fim disso. E eu acho que a criação desse fundo público é algo que vai ser vai mudar o jogo, assim, quando isso acontecer, vai poder mudar o jogo em prol, né, em busca da gente continuar tendo informação de qualidade, né? E ganha todo mundo, né? Não são os veículos que ganham, na verdade, né? Não é quem está sendo subsidiado. Também, exatamente, ganha a democracia, ganha a sociedade, né? Ganha quem está à margem mais uma vez, né? Ganha quem não tem holofote mais uma vez, porque daí você vai ter um jornalismo independente, né? Que tem fôlego para trabalhar, porque... né, o que a gente corre atrás de fôlego o tempo todo, que você tem que correr atrás da notícia, dos fatos e do fôlego todos os dias. Do dinheiro, né? E do dinheiro. Então, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. E é como você falou, o mundo ganha porque a gente tem visões múltiplas, né? Exato, Exatamente. Que é tão importante pra gente ter a manutenção da nossa democracia, né? Que é tão importante pra gente ter uma sociedade plural, pra gente ter a questão da diversidade, uma sociedade diversa, uma sociedade plural, uma sociedade justa, democrática, igualitária. A gente precisa dessas muitas vozes. A gente precisa desses muitos olhares, né? A gente precisa do Diego fazendo na 9 jornalismo e a gente precisa das mulheres na Vila Pantanal também fazendo jornalismo. Essa é a sociedade que a gente acredita, que eu acredito que todos vocês também acreditem. E aí aqui é o meia-culpa, né? E a gente precisa de mulheres da periferia fazendo jornalismo na 9. Opa! Sim. Né? No Juice, em todos Juice, esses lugares. não é? E aqui é aquilo que a gente estava falando antes de gravar aqui, né? Porque a gente fica nessa loucura de todos os dias sem braço para dar conta daquilo, mas assim, tem muitas falhas no trabalho que eu faço. Muitas e muitas falhas, né? Porque, enfim, eu sou um ser humano tentando dar conta de um projeto, né? Que represente uma cidade, mas é óbvio que ela não vai representar. É óbvio que eu não consigo, com o meu olhar embora gay, mas branco, cis, né? Instruído, enfim, que cresce, né, que tive oportunidade na vida, eu não consigo trazer todos os horários para minha revista. Mas eu quero que a minha revista seja uma revista para todos. Eu não quero conversar com quem frequenta o Canal 3 só, né? Eu quero também conversar com quem frequenta o Canal 3 quem pode ir em 70 bares em Santos e Guarujá. Mas eu quero também conversar com a periferia. Eu também quero conversar com a Zona Noroeste. Eu também quero conversar com quem não tá na minha bolha, né? Sim, exatamente. E isso é um meia-culpa, como você falou, né? A gente precisa de toda essa multiplicidade de vozes. E eu acho que tem um ponto muito interessante da democratização dessas tecnologias e dos pequenos, dos independentes, que é a gente atuar de forma mais colaborativa, que é o que o Diego tá falando, né? Sim. Trazer perifadelas pra 9, trazer 9 pro Juice, trazer... Tipo, a gente conversar... Juice pro Perifa. E todo mundo fazer as coisas juntos, porque... até então, a mídia hegemônica, ela trabalha no sentido de concorrência, né? Por quê? Porque o capitalismo é isso, é concorrência. É um querendo furar o outro. No jornalismo existe um conceito, não sei se todo mundo sabe, né, que tá assistindo, sabe que existe o conceito do furo, que é você dar a notícia primeiro. E assim, existe uma grande cultura do furo, né, Fernanda? Opa! Né, Diego? Nossa, porque quem dá primeiro, quem dá... Pra mim, se um artista vai fazer show aqui e a 9 deu antes e eu dei depois, não importa. Perfeito. Não importa. Porque todo mundo tem o seu público, a gente tenta trabalhar num sistema de colaboração, né? De coletividade. O pequeno acho que se ajuda muito, né? Nesse sentido, né? O que vocês acham? Vocês acham que esse momento de coletividade, né? De colaboração e não de concorrência
é um shift, assim, que a gente passou no jornalismo recente? Eu acho que, como você colocou, eu acho que essa é uma questão do pequeno, né? Sim, desculpa a palavra, mas sempre caguei pra furo. Eu nunca... eu prefiro trabalhar a notícia, trazer uma informação diferente, trazer um olhar diferente, mas ter tempo pra elaborar, né? Mas eu tenho aí o conforto de fazer soft news, mais uma vez, não fazer hard news. No hard news você não tem tempo pra, né? Sim. Então, essa questão do furo, a necessidade de dar primeiro, ela vem impulsionada pelos grandes veículos, né? Pelos veículos de notícia de dia a dia, de hard news, e também... sobretudo, ganhou força com a questão da internet, do digital, né? Mas aí a gente vê o tanto de informação pela metade, né? Pessoas que morreram sem ter morrido, né? Porque pela vula de dar a notícia, né? A gente viu muito isso acontecendo recentemente, mataram várias pessoas, né? O digital matou várias pessoas que estavam ainda respirando por aparelhos. Então, assim, eu nunca tive essa preocupação, né? Nunca foi esse o meu caminho, nunca foi essa a minha construção. E sempre procurei olhar e falei, cara, eu não preciso concorrer com ninguém que tá aqui comigo, tá todo mundo construindo junto, é um coletivo. Sim. Então tá tudo bem também se o Juice der antes, tá tudo bem se sair antes da tribuna. Eu quero conversar. E quando você vai olhar e fazer um comparativo, porque a gente faz, né? Fala assim, bom, deixa eu ver como é que performou. Eu detesto essa palavra, mas enfim, tem que falar, né? Performou meu conteúdo aqui e ficar comparando com os outros. Puta, o meu performou, não foi tão bom, mas aí. A rede social te entrega dizendo que não foi tão bom. Aí eu vou lá pro site, pro Analytics do Google e falo, cara, tá bombando, a matéria tá bombando. Então, eu também não posso... A minha referência não pode ser... Né, a plataforma digital ali, né? O e Instagram. A comparação, né? E a comparação, né? A comparação é terrível, né? Cara, porque daí tá bom. O cara deu um clique lá na matéria do veículo X, do grande veículo. Curtiu, né? Aí estourou de curtidas. Mas aí eu vou lá na minha matéria e, cara, o cara tem 2 minutos, a média de leitura é de 2 minutos e meio. Ou seja, o cara veio ler. E tem jeitos e jeitos de contar, né? Às vezes você pega um conteúdo e reempacota ele pra linguagem do Juice, né? Refaz ele e ele alcança outras pessoas que não viram aquilo antes, eu falei, né? você busca um outro viés, você traz um personagem que não estava destacado ali, mas que merecia um destaque. E outra, Flávio, o que você sabe disso, que esses veículos, sobretudo os que estão no digital e que estão com essa pressa de querer dar a notícia no digital... É Ctrl-C, Ctrl-V de release de assessoria, né? Não existe nenhuma preocupação em cozinhar, que a gente fala de cozinhar, né? Dar uma mexidinha no texto aqui, mudar... É o release mania mesmo. Nossa, é Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, isso eu me recuso a fazer, né? Eu falo pra assessoria, olha, desculpa, não vou conseguir dar essa semana, mas eu vou dar uma matéria, eu vou parar pra escrever a matéria. Sim, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho, assim, muito legal essa questão da união entre os veículos, principalmente os veículos independentes, né? Eu acho muito importante. Ainda mais a gente está numa cidade que é uma cidade grande, né? É considerada, acho que a principal cidade da Baixada Santista, né? Santos. E eu acho muito legal, assim, esse olhar mesmo do dane-se o furo, né? Que isso é uma coisa que tem no jornalismo da mídia hegemônica, que todo mundo, principalmente Foca, é louco. Foca, pra quem não sabe, é um jornalista recém-formado, né? O Foca fica louco pra ter o primeiro furo dele, pra ter a primeira capa do jornal, pra ter... Ok, mas o jornalismo que eu acredito e que eu sei que vocês também acreditam é esse jornalismo mesmo... coletivo, o fazer coletivo, né? Não importa se a gente vai dar a Sandy primeiro e depois a Flávia vai fazer de um outro viés, vai fazer uma entrevista com a Sandy falando sobre maternidade e o Diego vai trazer uma outra pauta dentro da Sandy. A gente vai todo mundo falar da Sandy. Não importa se o Perifa deu primeiro, se a Nova deu primeiro, se o Juice deu primeiro. Mas a gente pode fazer tantos recortes dentro de uma mesma notícia. Tantos recortes, com certeza. A gente pode falar que a Sandy, que ela é mãe, trazer a Sandy pro outro que trabalha desde criança. E no nosso caso, um recorte local. Um recorte local, né? Que ela passava as férias no Canal 2. Perfeito. Entendeu? O primeiro show da Sandy foi no Vasco da Gama, na Ponta da Praia, que entendeu? Ou não se lembro onde foi o primeiro show da Sandy, mas dá pra gente, sabe? Às vezes conversar entre nós, o que você vai fazer? E a gente? Olha, a gente tá pensando aqui no Perifa em trazer que a Sandy passava as férias com o Júnior e eles iam pro aquário. É muito louco porque as pessoas acham que tem... Ainda me perguntam sobre essa mentalidade de concorrência, de rivalidade, né? Mas a gente vai se apoiando entre os nossos projetos, né? O Diego lança um projeto, a gente fala dele no Juice. A gente lança um Autenticidades, o Diego fala da gente, e assim a gente vai
fortalecendo uma cena, né? Fortalecendo um cenário e uma cidade inteira, um território inteiro, né? Exatamente. Eu acredito nisso, fortalecendo a Baixada, né? E a maneira de comunicar também. Saindo um pouco do que tem já, do monopólio, da mídia hegemônica. Trazendo um outro jornalismo. De uma visão única, né? Exatamente uma visão única, né? Ou pautada pelo release. Vai lá, dá Ctrl+C, coloca lá o release, a Sandy vem e tal. Trazer também essa questão mais humana da Sandy. Tá, mas a Sandy tem outras coisas também. E, de repente, trazer esse recorte é bem legal. Gente, eu amei esse papo que falou sobre jornalismo local. A gente falou sobre desertos de notícias, a gente falou sobre desinformação. E o jornalismo local, gente, é uma ferramenta para combater desinformação. A nossa sobrevivência como veículos locais, ela existe. A gente precisa lutar por ela para isso, para combater a desinformação e a sobrevivência da própria democracia, né, gente? Obrigada por vocês terem vindo. Eu adorei esse papo. Obrigada, Fernanda. Sigam o Perifa delas. Sigam a Pandora Comunicação. Os projetos do Diego também. Obrigada, Diego, por estar aqui. Sigam o Guia de Bares A9. Peguem o guia, folheiem, acariciem, né? Porque degustem. Degustem o guia, né? E a gente continua aqui, segue nessa luta do jornalismo local. Deem a mensagem de despedida de vocês aí para nossa audiência da Autenticidades. Primeiro eu? Bom, quero agradecer mais uma vez Flávia, Lud, pelo convite. Uma honra estar com vocês. O Juice, assim como a Nove também, são nossas inspirações, né? Do jornalismo local que a gente acredita, que a gente se pauta, que a gente se mira, até para construir o Perifa, né? Uhum. Inspirou muito a gente na construção desse jornalismo que eu gosto, né? Que eu acredito, que é humano, que é ético, né? Uhum. Para a construção dessa sociedade que eu acredito. Então, é isso, assim, o Perifa delas é um veículo feito por mulheres periféricas e a gente segue na luta, né? Porque é isso, a quebrada fala por si só e a quebrada é um lugar não só de escassez, não só de violência, mas um lugar que tem histórias, que tem narrativas, que tem pessoas que falam por si e são histórias incríveis, né? Então a gente segue nesse flow aí, segue nesse bonde até enquanto for permitido. Vamos lá. Mais uma vez, obrigado, Flávia, Lud. Vocês sabem que eu sou... Bem, o Juice inspirou, né? Vocês sabem, a gente sempre fala sobre isso, mas o Juice inspirou a Nove desde o comecinho. Quando eu olhava lá para o trabalho que vocês faziam, já era o tipo de jornalismo que eu acreditava e que eu buscava. Então, a gente já teve muitas oportunidades juntos. Nos encontramos muito, né? Em pauta, enfim, várias oportunidades. Mas já falamos muito também sobre projetos paralelos e que se consolidam, né? Que se constroem juntos aí. É o que eu acredito, é nessa luta que eu vou continuar seguindo. Eu sou um apaixonado pela nossa região, pela cidade. Vou brigar com todo mundo que insistir em dizer que a gente, né, que não tem conteúdo, que não tem conteúdo local, que não tem programação, que não tem o que fazer e que a gente não tem talentos, né, e potenciais, assim, na nossa região, porque tem muito. Então, assim, e quero aqui, Fernanda, prazer te conhecer. Prazer. Não nos conhecemos pessoalmente, prazer. Né? Acho que a gente pode construir bastante coisa juntos. Eu quero deixar já de antemão, né, voltando ali a minha culpa que eu fazia de não conseguir abraçar todas as pautas que eu gostaria de abraçar com a Nove, mas eu quero colocar o portal da Nove à disposição do Perifa delas, inclusive pra galera que faz jornalismo com vocês, tem uma coluna lá com a gente, com a periodicidade que vocês entenderem que é legal fazer, para escreverem também pra Nove. Eu acho que é isso, né? A plataforma tá lá, ela precisa ser explorada, ela é de todos, é para todos. Então, quero aqui já de antemão colocar e fazer esse convite, que vocês quiserem vir conosco para escrever e soar junto. Que legal. Com certeza, olha só. O Autenticidade já conecta, já faz um novo projeto surgir aqui no MesaCast, né? E é a cidade que a gente acredita e que a gente quer, né? Sim, com certeza. É isso.
unindo as forças Unindo as forças. para colaboração e não pra Muito obrigada pelo isso. convite. Imagina. Estou lisonjeada. Vai ser uma Gente, honra. com essa união, a gente vai terminar esse episódio do Autenticidades. Muito obrigada para você que assistiu. Não esquece de assinar o canal, compartilha esse vídeo, compartilha nossos cortes, porque tem muito conteúdo bom vindo aí também nos próximos episódios. Obrigada e até o próximo Autenticidades.